Ele não se preocupou em conservar a sua vida. Ele não se preocupou em argumentar a seu favor, mas ele usou de uma oportunidade que poderia custar a sua vida e custou, para mostrar que Jesus era o Senhor. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre a vida de Estevão. A gente está numa série há algum tempo já, quase o ano todo, né, André? Falando sobre o centro da vontade de Deus na vida de vários homens, né? De vários personagens bíblicos. E chegou a vez de Estevão. E é sempre um desafio, né? Compartilhar a palavra do Senhor. Mas estamos aqui. Queria te pedir que abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. A gente vai ler duas passagens. Primeiro, Salmos 17. E depois no livro de Hebreus. Salmos 17, versículo de número 13. Diz assim, Salmo 17, 13. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida. Agora, Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 32. Diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas e pelas grutas. Irmãos, eu estava fazendo a minha leitura bíblica esses dias, à noite, e a Lídia me deu um livro da Thomas Nelson, um livro só de salmos. E aí eu estava lendo, li num dia vários salmos assim direto, depois comecei no outro dia a ler de novo, e esse salmo saltou aos meus olhos. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, homens deste mundo, cuja recompensa está nessa vida.
E desde então eu comecei a pensar que existem dois tipos muito distintos de homens que vivem na Terra. E por que eu li as duas passagens? Porque a primeira traz a ideia de homens que vivem nessa terra e que da própria terra esperam a sua recompensa. Esses dois tipos de homem estão espalhados na terra, irmãos. Estão vivendo. Talvez eles trabalham no mesmo lugar, fazem as mesmas coisas, levam os filhos para a escola, pagam boletos, têm dívidas. Mas existem homens que têm a sua existência baseada naquilo que a terra pode dar. E existem outros homens. Homens que vivem por fé. A palavra vai dizer: o justo viverá pela fé. E apesar de talvez a gente olhar de fora e parecer que esses tipos de homens são iguais, eles não são. É totalmente diferente. Só que o seguinte, muitos desses homens, os primeiros que eu falei, de homens que esperam só nessa vida, eles são cristãos. Eu não estou falando só de ímpio. Eu estou falando de homem de Deus. Eu estou falando de homem que vem para a igreja. Tem uma palavra que diz, 1 Coríntios 15, 19, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais miseráveis. Mas presta atenção, se é somente para esta vida que esperamos em Cristo, ou seja, a gente está falando de homens que esperam em Cristo. Ou seja, nós estamos falando de cristãos, não estamos falando de ímpio. Então existe cristão que espera em Jesus. Só que ele não espera em Jesus para depois da morte. Ele só espera em Jesus para cá. Isso faz toda a diferença. Tem aqueles que esperam só para essa vida. E tem aqueles que esperam para a eternidade. Irmãos, não se enganem. Nós já estamos na eternidade. Muitas vezes a gente tem a impressão de que quando a gente morrer, aí a gente vai entrar na eternidade. Só que eternidade não tem começo. Eternidade é eternidade. Eternidade não tem fim. Nós já estamos nela. E por que eu estou falando isso? Por causa de Estevão. Não tem como viver o que Estevão viveu sendo um homem que espera em Cristo só para essa vida. Impossível. Não tem como passar pelo que ele passou esperando em Deus, em Cristo, só para essa vida. Dito isso, quero te convidar agora a abrir em Atos 6 para a gente falar um pouco mais sobre Estevão. Atos, capítulo 6, versículo 1. Amém? Diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra.
Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Amém? Irmãos, aqui a gente percebe que por conta do crescimento da igreja, começaram a acontecer alguns problemas. E um desses problemas é que algumas viúvas estavam tendo falta de alimento. Na distribuição dos alimentos entre o povo, algumas viúvas estavam sendo negligenciadas. Ali tinham dois tipos de hebreus. Tinham aqueles que eram de fato nascidos ali e que falavam numa linguagem, e tinham aqueles que não nasceram ali. Tinham os judeus que nasceram em outros lugares por conta do exílio, que retornaram para Jerusalém. Então as viúvas de alguns hebreus estavam sendo privilegiadas em detrimento das outras. Porque o serviço aumentou, porque a igreja cresceu. Então aqueles homens têm uma ideia. Vamos separar alguns homens para que eles possam fazer esse serviço de diaconia. Diaconia significa serviço. Então tinha a diaconia da palavra, da pregação, e a diaconia das mesas. E nesse contexto, eles lembram e escolhem Estevão. E a primeira coisa que eu quero destacar sobre o centro da vontade de Deus na vida de Estevão é que Estevão era um servo. Um servo. Todo problema é uma oportunidade de glorificar a Jesus. Toda demanda é uma oportunidade de glorificar Jesus. E quando surge uma demanda, um problema, a primeira pessoa que é citada é Estevão. E mais, Estevão foi citado por conta de 3 características. Para servir ali, não poderia ser qualquer pessoa. Tinham 3 critérios. E o primeiro deles era bom testemunho. Estevão foi achado como um homem que servia e que era irrepreensível. Um homem irrepreensível. Ele não era, meu irmão, um servo qualquer. Ele não era um servo que fazia o serviço por razões inapropriadas. Ele era de fato um servo. Ele era de fato um servo. E sabe o que mais a Bíblia diz sobre Estevão? Que além de servir às mesas, que além de se dedicar à diaconia do serviço, ele também operava sinais e grandes maravilhas. E sabe o que isso me ensina? Que Estevão, apesar de estar aparentemente dedicado a um serviço manual, apesar de estar aparentemente dedicado a um serviço que talvez a gente entenda que qualquer pessoa possa fazer, não é porque ele estava ocupado com essas coisas que ele não se envolvia também no serviço apostólico, no serviço de pregar e expor a palavra. Muitas vezes na nossa comunidade, quando surgem demandas, quando surgem oportunidades de serviço, que eu quero chamar de oportunidades de glorificar a Deus, de quem que nós lembramos?
Será que o meu nome, o seu nome ou o nosso nome é lembrado quando surge uma demanda? Tem gente que apelida determinadas pessoas de Severino, né? Porque ele faz de tudo. E talvez aqui na nossa comunidade, essa questão do serviço, ela é um pouco mais evidente, porque nós não temos, de fato, muitas pessoas. Então, as mesmas pessoas, às vezes, fazem muitas coisas, né? Quando você chega, o David já fez um tanto de coisa aqui para o culto acontecer. O Bruno já chega organizando um tanto de coisa. Vem gente para participar do café, para montar a mesa de café. E Estevão era assim, meu irmão. Era um servo. Era uma pessoa disponível para servir as mesas, para distribuir o alimento. Isso tem faltado nos dias de hoje. Muita gente serve, sim, mas serve por conveniência. Tem gente que serve, que estende a mão, pensando naquilo que ele vai ganhar em troca ou naquilo que as pessoas vão pensar ao me ver servindo. Mas ainda há aqueles que servem quando ninguém vê. Ainda há aqueles que servem sem recompensas. Quer saber um serviço que demonstra isso? A oração. Quem te vê orando na sua casa em secreto? Quem vê? Isso para muitos é um desestímulo à oração. Por quê? Porque se ninguém me vê, para que eu faço? Mas existem pessoas que nos sustentam aqui e que a gente talvez nunca vai saber que elas estão intercedendo por nós. Isso é servir. Servir e não ser visto. Talvez se você quer ser visto, você não serve. Você não serviu. Tem gente que serve com interesses escusos, mas há aqueles como Estevão, pessoas de um calibre superior, que estão servindo de fato por amor a Deus. Então a primeira característica que eu destaco na vida de Estevão, uma vida de serviço. E uma vida que, não porque estava ocupado com o serviço manual, se limitou a esse serviço, mas que extrapolou. Poxa, pensa o seguinte, a gente acabou de escolher 7 homens, para que os outros homens se dediquem ao serviço da oração e da pregação. E assim que a gente escolhe esses 7 homens, um desses 7 homens está fazendo exatamente aquilo que aqueles outros homens que ficaram por conta da oração estavam fazendo. Mesmo sem ser chamado apóstolo, mesmo sem o título, a palavra está dizendo: Estevão estava servindo, operando sinais e maravilhas. Amém? Uma segunda característica que eu quero destacar sobre a vida de Estevão. Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Está dizendo no versículo 5: tal proposta agradou a todos. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Irmãos, David falou aqui no início sobre quando a gente recebe alguém na nossa casa que é santo, né? Que é uma pessoa diferente. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa que de fato você olha para ela e fala: cara, essa pessoa é diferente. Às vezes você não precisa nem ouvi-la falar. Só de ver você sabe. Eu conheci um homem, um senhor de mais ou menos 86 anos. Quando eu conheci, hoje ele já deve estar mais velho.
E o nome dele é João. Ele é de uma igreja simples no Rio de Janeiro. Irmãos, que homem de Deus. Que homem de Deus. E olha que ele já era mais velho, eu não vi fazendo muitas coisas. Mas é o Espírito, a fé, a sabedoria, o correto proceder que demonstra para a gente. E Estevão, meus irmãos, ele era um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito. Só que o diabo, ele tem uma estratégia que rouba de nós, muitas vezes, a possibilidade de ser um homem cheio de fé e um homem cheio do Espírito. E quando o diabo percebe em Atos que a igreja está crescendo, ele usa 3 estratégias para tentar minar o crescimento da igreja. Em Atos 4, a primeira estratégia, perseguição. Os apóstolos são perseguidos, são presos, apanham. Há uma perseguição ferrenha contra a vida deles. E o que acontece no final? A igreja continua crescendo. Então a primeira estratégia que o diabo tentou usar para frear a igreja no livro de Atos é a perseguição. A segunda estratégia que o diabo usou foi a estratégia de minar por dentro. Atos 5, Ananias e Safira. Se a primeira estratégia é de fora para dentro, de perseguição, a segunda estratégia é de dentro para fora. Acontece que também não surtiu efeito. Aqueles homens foram denunciados pelo Espírito e morreram. E no fim das contas, a igreja continua a crescer. Então, em Atos 6, tem a terceira estratégia do diabo para impedir o crescimento da igreja. A primeira, perseguição. A segunda, infiltração. E a terceira, distração. O diabo causa dentro da igreja a murmuração em razão dessas viúvas, em razão dessa situação. E ele começa a dispersar as pessoas. Dispersar. Acontece que no dia de hoje, o diabo usa a mesma estratégia para minar o nosso crescimento. Distração. Eu tenho lido um livro, eu compartilhei já um pouco sobre ele na reunião de oração. E ele fala o seguinte: nós vivemos hoje num reino do ruído. Muito barulho, muita notícia, o tempo inteiro. Se você abrir hoje a maior rádio de Minas, Itatiaia, sabe qual que é o slogan? Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. Jornais, notícias infinitas, redes sociais. Você pega no seu Instagram, Paulo, se você abrir e for passando, aquilo acaba? Nunca. Por quê? Loop infinito. Distração. O diabo tenta nos distrair o tempo inteiro. Existe um estudo de que quando a CNN, em 1990, lançou o primeiro canal de informação 24 horas por dia, ou seja, antes você entrava na TV e você via as notícias, acabava, e aí daí um tempo à noite tinha um jornal de novo, e você se informava. A CNN tem uma ideia, vamos fazer um canal de notícias o tempo inteiro. E uma pesquisa depois mostra que a queda de produtividade do americano é de 54%. Por quê? Distraídos.
A gente pensa em tanta coisa, em tanta coisa, em tanta coisa, que a gente não consegue parar para pensar em nada. Distração. Eu não sei se vocês já viram um experimento. Tem um experimento que eles fizeram. Eles colocaram numa televisão, numa universidade, salvo engano, um time de basquete trocando bola. Eu jogo a bola para o André joga para o Paulo joga para o Daniel. E eles estão trocando a bola. E eles pedem para o aluno o seguinte: vocês têm uma missão a assistir esse vídeo. Vocês têm que contar quantas vezes a bola é passada de um para o outro. Quem já viu esse estudo? Esse experimento? E aí tá todo mundo olhando para a TV e contando. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E aí quando chega no final do vídeo, o professor pergunta: quem viu o gorila que passou na tela? Já viu ali? E aí todo mundo: gorila? Como assim? Aí ele volta e dá play de novo. E aí as pessoas, agora já pensando no gorila, começam a olhar. E no meio daqueles passes de bola, tem um gorila fazendo assim, ó. Ele passa de um lado e passa para o outro. E ninguém viu. Agora me fala, como é que você olha para uma TV que tem um gorila chamando a atenção e não vê ele? Distração. Você estava olhando para outra coisa. Você estava preocupado com outras coisas. E o óbvio passou na sua frente, te chamando, e você não viu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu entrei num propósito de desacelerar. Eu saía de manhã de casa, ligava na Rádio Itatiaia e ouvindo até chegar. Aí eu chego no trabalho um pouco, pego o meu iPhone e vou ver as notícias. E aí eu desligo um pouco e começo a trabalhar, chega uma notificação. Aí alguém me liga. Aí tá na hora de almoçar, a gente almoça com o celular na mão. Quem tem tempo para cultivar a fé? Quem tem tempo para prestar atenção no Senhor? Com uma mente totalmente abarrotada de inúmeras coisas. Ninguém consegue. A palavra vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, ele tinha o costume de deixar a multidão e ir para lugares para ficar sozinho. Para se dedicar à oração, para se dedicar a ouvir o Pai. Agora, se o próprio Filho de Deus, quando vem à Terra, ele tem a necessidade de estar sozinho em comunhão com o Pai, quanto mais nós. Existe um grande homem de Deus chamado Martin Luther King, que quando ele percebeu, depois de um discurso que ele deu, que todo mundo começou a ir na casa dele, bater a campainha, chamá-lo, convidá-lo para as coisas, ele se tocou o seguinte: ei, se eu continuar nessa agenda, eu não consigo fazer o que Deus me chamou para fazer. Então, um grande homem de Deus em ascensão, requisitado por todos, decide mudar-se geograficamente para outro lugar, para voltar a ter paz, para voltar a ter tempo. Porque ou você faz o que Deus te chamou para fazer, ou você fica tentando agradar todo mundo, segurar todas as bandejas, todos os pratos que chegam. Nós precisamos, meus irmãos, se queremos viver uma vida de fé e uma vida com o Espírito Santo, nós precisamos de fato desacelerar. Tem uma palavra que eu vou ler no primeiro capítulo, no 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, que diz o seguinte: isso é o Senhor falando com o profeta. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Nós que já conhecemos essa palavra, onde o Senhor estava? Naquilo que era mais estrondoso, chamava mais atenção, ou naquilo que era simples, quase que imperceptível? Onde o Senhor estava? E nós só vamos conseguir perceber o Senhor se nós estivermos atentos. Se nós estivermos de fato atentos ao Senhor. Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E nós só seremos homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo se de fato nos dedicarmos a isso. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Se eu te falar duas coisas aqui. Primeiro, imagina que a gente está lá atrás e que acabou de bater um avião nas Torres Gêmeas. E eu chego aqui para vocês e conto, gente, vocês não acreditam que acabou de acontecer nos Estados Unidos. Bateu um avião lá nas Torres Gêmeas. Primeiro, quando eu recebi essa notícia, eu nem sabia que existiam Torres Gêmeas. Então, qual que é o impacto de você ouvir que algo aconteceu? Tem um impacto. Mas e se eu chegar aqui e passar num telão, um avião batendo nas Torres Gêmeas? O que vai causar mais impacto? O que eu falei ou o que eu estou mostrando para vocês? O que a gente vê com os olhos mexe mais com a gente. Nos impacta mais. Só que a fé não vem por ver. A fé vem pelo ouvir. Enquanto Deus fala algo para a gente, o diabo está mostrando um tanto de coisa. Olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. E como você vai perseverar em algo que você ouviu? Se os seus olhos veem várias coisas que dizem o contrário. É mais ou menos o seguinte, Deus chega a Abraão e fala, Abraão é o pai da fé. E fé, ali, quer dizer emuná, fidelidade. Fidelidade. Abraão ouve, Abraão, vai acontecer isso, isso e isso. Só que quando ele olha, ele não vê nada do que ele ouve. Em que você acredita mais? No que você vê ou no que você ouve? Daí você pensa, não, talvez Deus ficou lembrando Abraão muitas vezes ali para que ele pudesse perseverar naquela palavra. Irmãos, entre a primeira vez que Deus fala com Abraão e quando ele volta a falar, tem um tempo. E depois que ele ouviu aquilo, tudo que ele vê diz o contrário. Ei, você vai ser um pai de nações. Aí ele olha para a esposa dele. O quê? Pai de nações? Ei, você vai... Existe uma terra. O quê? Eu, estrangeiro, andando aqui? E eu acho que Deus tem nos chamado para esse lugar de filtrar o que os nossos olhos veem e o que os nossos ouvidos escutam, para que a gente tenha fé, para que a gente consiga acreditar no que ele disse. Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Eu quero destacar uma última característica sobre Estevão, meus irmãos. Estevão era uma testemunha de Cristo.
Abra comigo no livro de Atos, capítulo 6, para a gente ler como termina a história desse homem, Estevão. Atos 6, a partir do versículo 9. Diz o seguinte: Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os membros da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Agora abre no 7, a partir do versículo 51. Esse é o final do discurso de Estevão. Diz o seguinte: Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem, chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere eles culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Irmãos, Estevão era uma testemunha de Jesus. Eu comecei a palavra dizendo sobre alguns homens que não esperam a sua recompensa na terra, mas que esperam a sua recompensa no céu. E se Estevão não esperasse a sua recompensa do céu, ele não faria o que ele fez. O que Estevão fez foi assinar a sua sentença de morte com o discurso que ele deu. Ele era um homem santo, ele sabia argumentar, capacitado pelo Espírito. As pessoas não conseguiam resistir aos argumentos deles, então começaram a fazer algo parecido com o que fizeram com Jesus: comprar testemunhas, inventar mentiras, para poderem culpá-lo de algo. E quando Estevão tem uma oportunidade de defesa, Estevão, pode falar agora. Agora é a sua oportunidade de se defender. O que você tem para falar?
Estevão não falou nada sobre terem levantado mentiras contra ele. Estevão não se defendeu. Ele fez um discurso, mostrando desde lá de trás, até a época de Davi, e apontando para Jesus. Ele não se preocupou em conservar a sua vida. Ele não se preocupou em argumentar a seu favor, mas ele usou de uma oportunidade que poderia custar a sua vida e custou, para mostrar que Jesus era o Senhor. E que aqueles homens opositores dele tinham matado um homem justo. Um detalhe que a gente não se atenta às vezes. Estevão está no tempo muito perto de Jesus. Então, o mesmo sumo sacerdote, que era sumo sacerdote na época de Jesus, é o mesmo da época de Estevão. Ele está falando ali para pessoas que possivelmente viram Jesus